Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Manchete Podcast. No programa de hoje eu recebo aqui para o bate-papo, dando continuidade a uma série com os coordenadores das principais campanhas da Prefeitura de Campos. Recebo aqui o professor Luciano D'Angelo, um dos coordenadores da campanha do professor Jefferson Manhães, candidato a prefeito pelo PT, e a quem desde já agradeço pela participação, professor Luciano. Eu que agradeço a você, Arnaldo, estar aqui no seu programa, um programa que todos nós gostamos muito. Você é um belo de um entrevistador, viu? Tá certo, professor. Vamos falar então sobre a situação da candidatura do PT em Campos. Já conversávamos aqui no Bastidores e não podemos começar diferente. O PT tinha 3 pré-candidatos, né? Eram a deputada Carla Machado, o professor Jefferson e também o Elinho Anomal. E dessas 3 pré-candidaturas, havia uma tendência de que Carla teria impedimento jurídico, a gente sabia disso nos bastidores, era muito claro que isso poderia se concretizar no Tribunal Superior Eleitoral, e que o Jefferson seria o escolhido ali naquele processo. Mas não demorou muito para virar essa chave e colocar Jefferson realmente como pré-candidato? Demorou um pouco, sim. Inclusive, a expectativa nossa é que isso tivesse resolvido em novembro do ano passado. E aí as coisas foram postergando e tal, e aí fizeram que a campanha hoje do professor Jefferson esteja encurtada, né? Uma campanha de pouco tempo. Embora a campanha eleitoral tradicional, de rotina, já é uma campanha de menor mesmo, de um tempo menor. Isso vai penalizar um pouco a campanha dele, mas nós estamos muito animados. Ele está com energia muito carregada, bateria muito carregada para fazer uma bela campanha. Professor, em relação a Carla Machado, Carla pontuou muito bem. Eu até comentei, nós fizemos uma mesa recentemente aqui falando sobre a única pesquisa registrada divulgada até o momento. Teve uma outra registrada, mas que não foi divulgada, né? Então nós não pegamos ainda esse pós-saída de Carla Machado do tabuleiro. Mas Carla foi muito bem naquela pesquisa, pontuando na casa dos 20 pontos em relação a votos válidos. O PT tem expectativa de que esse voto se reverta para o Jefferson ou esse voto pode espraiar na visão do senhor? A expectativa é que se reverta para o Jefferson. A Carla é filiada ao partido, é uma militante partidária muito respeitada, muito conservadora nas suas posições. Eu acredito que ela vai caminhar com o partido, né? E é muito importante, porque a Carla é uma excelente deputada, foi excelente prefeita e tem muita consideração do eleitor de nossa cidade, embora ela tenha sido prefeita lá de São João da Barra. Uhum. De modo que é muito importante para a campanha do PT a participação dela. Eu tenho muita esperança de que ela venha trazer uma energia muito boa à campanha do Jefferson. Já teve alguma conversa com a própria Carla em relação à participação? Porque lá em São João da Barra ela liderou lá a convenção da Federação Brasil da Esperança, mas aqui em Campos está meio tímido ainda? Ela andou uns dias descansando. Eu acho que agora nos próximos dias o partido e ela vão se entender para ver que forma, né? Ela, usando os poucos dias que ela é deputada, tem que ir à Assembleia, então isso consome algum tempo dela, né? Professor Luciano, uma outra coisa, o senhor é um quadro histórico do PT em Campos, né? Praticamente desde a fundação do partido. Praticamente desde a fundação do partido. E sempre há uma divisão, há vários partidos dentro do PT, todo mundo sempre fala isso. Agora que é uma federação, então, eu acredito que essa divisão possa estar até um pouco maior. Todo mundo já abraçou a campanha do Jefferson? Todos os segmentos do PT estão imbuídos nessa candidatura? Muito unificado, Arnaldo. Surpreendentemente, o PT é um partido formado de tendências, essas tendências polarizam a discussão política historicamente. Isso tem um lado positivo, porque você traz uma discussão política sistemática, permanente. Tem um lado negativo, porque de vez em quando esses conflitos se exacerbam e provocam alguns rachas. Mas nessa campanha, tanto os companheiros do PT como os companheiros da federação estão muito unificados. É uma campanha que vai caminhar com muita fluidez. Dia desses eu encontrei com o Jefferson, não um dia de entrevista, encontrei mesmo, acho que até aqui nos corredores por aqui, ele estava aqui para dar uma outra entrevista a outro podcast, enfim. E conversávamos sobre a possibilidade de uma composição com a outra federação de esquerda, do PSOL e Rede. Só que, pelo que vejo, até conversei com o Fabrício Lira esses dias, Fabrício lançou para a candidatura, não houve consenso. Até onde se tentou o consenso e, na visão do senhor, por que não houve? Olha, eu confesso que eu não acompanhei muito de perto essa discussão, mas, inevitavelmente, compreendi que nós chegamos a um ponto da discussão que o PSOL queria a composição com Jefferson,
mas a rede não queria. E aí, como a rede tem prevalência nessa discussão aqui na cidade de Campos, prevaleceu a tese do Fabrício, que é candidatura própria. Agora, numa eleição que tem um candidato a prefeito no cargo, né, obviamente as pesquisas sempre o apontam como favorito, até falava com ele, Vladimir, né? Você já está na vitrine há muito tempo, a vitrine tem o lado positivo, pode ter também o negativo que vai aparecer agora na campanha, mas tem o lado positivo, é o nome mais conhecido como candidato a prefeito. E também uma cidade considerada conservadora. As forças de esquerda se dividirem não é algo até pouco inteligente mesmo para uma campanha? Não deveria haver uma unidade do campo progressista em uma eleição como essa? Sem dúvida, mas nós tentamos, mas não foi possível. Não, independente da gente desejar, né, a rede não concordou com essa unificação, né? O PSOL concordou, mas a rede não. Então, nós vamos caminhar dessa maneira mesmo, mas estamos muito animados com a campanha do Jefferson. Jefferson é um grande quadro, foi reitor por mais de uma vez do IFE, é um reitor muito qualificado, tem um bom discurso, está estudando a cidade já há algum tempo, porque ele já é candidato há muito tempo e vinha estudando. Eu acho que é uma excelente alternativa para a cidade ter um prefeito como Jefferson. Professor Luciano, agora o PT vem também realizando já há algumas semanas, antes mesmo das convenções, algumas reuniões temáticas. Creio eu que seja para a construção de um plano de governo. Quais são os principais pontos que estão sendo debatidos? O que vai desses debates? O que realmente vai para um possível plano de governo caso o candidato do PT vença a eleição? Isso foi uma grande ideia, embora os prazos dessa campanha eleitoral sejam muito pequenos, a gente não pôde dar o tratamento que queria aos 13 pontos que nós cuidamos. E aí acabamos selecionando alguns pontos mais importantes, onde a gestão do prefeito Vladimir é mais vulnerável, para não dizer muito negativa, a questão do transporte, a questão da saúde, a questão da cultura, enfim. Foram 13 temas que nós discutimos, a questão ambiental, a questão bastante polêmica, que é a questão por exemplo, dentro da educação, de você ter escolas de tempo integral, que é uma coisa que vários municípios já vêm tratando, que vem lá do governo Brizola, já aconteceu aqui em Campos, foi interrompida. Enfim, nós tivemos uma discussão muito, muito boa do ponto de vista da preparação da militância para construir o plano de governo e o discurso político, né, do período que nós vamos, a partir do dia 16, poder exercer eles em qualquer lugar. Agora, eu falei na pergunta anterior sobre a questão do conservadorismo do eleitorado em Campos. Alguém passou por essa cadeira aqui que o senhor está e me contestou sobre essa questão. Acredito que tenha sido Gilberto Gomes, hoje candidato já pelo PT a vereador. Porque ele lembrou das eleições anteriores. Lula venceu a eleição aqui em Campos, nos seus primeiros mandatos, Dilma venceu na primeira, mas houve um movimento político nacional, né, daquele período da Lava Jato, uma sangria terrível do PT naquele período de 2016, e de lá para cá o PT não consegue sequer uma cadeira na Câmara de Campos. Essa eleição, com Lula de volta à presidência da República, é uma eleição de retorno do PT aos principais debates de Campos com cargo efetivo, que o PT pode participar das discussões enquanto partido, enquanto instituição constituída. Eu estou falando agora de mandato. É uma eleição para vocês de um ponto de virada em relação a esse passado não tão distante que foi muito ruim para o partido? Eu tenho a minha volta à militância mais efetiva do partido se deu em cima dessa observação. O PT vem a 2 eleições sem eleger vereador na cidade. Partido que não tem vereador na cidade não faz a disputa política, porque toda disputa política municipal se dá na Câmara. É ali que os temas são pautados, a fiscalização é feita, as denúncias são realizadas, e o PT vinha sofrendo essa sangria. De modo que eu aceitei a tarefa de coordenador da construção da nominata. E nós fizemos uma bela nominata de vereadores. Se a eleição fosse hoje, nós já teríamos um vereador eleito caminhando para o segundo. O segundo ou terceiro, certamente o desempenho nosso no restante da campanha, seja com o prefeito e seja com os candidatos, vai indicar um número maior ou menor de candidatos. Mas nós voltamos a construir um seleto grupo de militantes que vão trazer
o partido de volta ao espaço que ele já teve anteriormente. Um partido militante, organizado, com quadros politizados. Vai ser muito bom para o partido essa eleição. É porque a última eleição, por exemplo, o Zé Maria explodiu de voto, mas não tinha nominato, que a gente costuma falar que é rabeira de nominato para levá-lo à candidatura. Né? Então isso foi pensado. E isso a responsabilidade não foi do PT nacional, né? Com todo respeito, mas foi a responsabilidade do PT municipal. Porque a organização do quadro de candidato a vereador é uma organização municipal. Nós fizemos isso já há um ano, eu estou quase há um ano, já concluí o trabalho, né, há alguns dias. Eu e mais 5 companheiros, não fiz sozinho isso. Né? Então, nós temos uma belíssima nominata, ampla, alcançando vários distritos do município, com vários companheiros de setores diferentes, muitos sindicalistas, muitos professores, ex-reitores, enfim, nós estamos confiantes que nós vamos, sem dúvida nenhuma, começar uma reconstrução partidária de muito boa qualidade. E em relação aos quadros nacionais do PT, professor, tenho visto nas redes sociais, também visitas aqui a Campos, alguns nomes importantes de destaque nacional do partido. Mas há uma expectativa ainda da participação do principal líder do partido, que é o presidente Lula, na campanha do professor Jefferson. Aqui, lá atrás, Gilberto inventou a possibilidade de Lula passar por aqui. Acho difícil, nesse período curto de campanha que nós temos. Mas a expectativa do senhor, Lula pode passar ainda por aqui ou vem um apoio em vídeo institucional? Vai ter participação do presidente Lula na campanha do Jefferson? A redução do tempo de campanha acabou construindo essa penalidade para Campos e muitos outros municípios. Nós só temos 8 finais de semana. Como o Lula tem que visitar capitais, cidades importantes, fica um pouco ambicioso da nossa parte ter o Lula aqui. Mas ele já compareceu em várias campanhas dele ao município. Eu era diretor da escola, quando ele esteve visitando a escola, e em outras campanhas. Eu participei muito disso, mas dessa vez eu acho que nós podemos estar penalizados pela falta de tempo do presidente estar atendendo um conjunto grande de cidades do Brasil. Né? Agora, Campos tem uma participação importante na história política do país e ainda é uma cidade que é referência. O fato de Campos ser uma referência, ser a maior cidade territorialmente do estado do Rio de Janeiro, a maior cidade economicamente do interior do estado do Rio de Janeiro, isso faz com que o PT firme uma posição para essa campanha desde cedo. Olha, lá nós não vamos abrir mão de ter candidato a prefeito. Isso já estava construído lá atrás? Estava construído lá atrás. Essa era uma decisão mesmo e correta. E nós temos um projeto para 12 anos. Né? Estamos trabalhando para 12 anos. Seja com a eleição de prefeito, com ampliação na Câmara e com relação com a sociedade. Né? Eu diria que essa nominata de vereadores ela sinaliza para o sucesso do PT no dia seguinte. Para você ter uma ideia, nós temos o ex-reitor Raul, a professora Odisseia, o Gilberto, que é um dirigente, dirigente partidário, um jovem, temos o Teseu, que é dirigente dos sindicatos petroleiros, temos o Cristiano, que é um quadro excelente da UENF, temos o Oliveira, que é uma liderança muito forte em Guarulhos. Temos a Elane, que é uma dirigente sindical reconhecida, com lutas travadas. São 20 nomes, certamente eu cansaria muito aí, mas já citei nomes bastante importantes. Tem o Matheus, que é um jovem ligado ao MST, que é uma força importante na área da agricultura. Temos o Hermes, que é outra pessoa, que é um geólogo, mas também assentado, com muito boa formação. Tem uma professora Lourdes, que é uma aposentada guerreira. Enfim, nós estamos construindo uma bela nominata que pretende concorrer a essa eleição, mas construir o partido no dia seguinte. E em relação, vamos agora focar na disputa à Prefeitura de Campos. Qual é a sua leitura do tabuleiro? Nós já falamos aqui dos nomes que estão colocados. Né? Antes de começar a entrevista, eu verifiquei no Divulga os que já estão concorrendo. Então nós temos o prefeito Vladimir, a
delegada Madeleine, o professor Jefferson, o Buchaú, temos também o Twin e uma sexta candidatura que nós já citamos, que é a do Fabrício Lírio. 6 candidaturas estão registradas e a perspectiva de mais uma entrar. Qual a sua leitura do tabuleiro em Campos hoje, professor? Olha, hoje, se você pegar qualquer pesquisa, o prefeito que está no cargo é o nome mais conhecido, mas isso não garante nada a reeleição dele. Se você pegar a eleição anterior, em que o grupo político dele perdeu para o Diniz a eleição para prefeito, foi de forma surpreendente. O Diniz começou com 2% ou 1% nas pesquisas e terminou ganhando o primeiro turno. Eleição é uma coisa que você não pode estar aventando a hipótese dela estar terminada, né? E eu, particularmente, acho que o prefeito Vladimir é um prefeito fraco do ponto de vista político. Ele cometeu alguns erros políticos, criticado pela própria família. Agora, recentemente, no sentido de abarcar um pouco mais de votos para sua legenda, faz uma aliança com o bolsonarismo, cuidando de ter o PL para a sua gestão, né? Então, ele começa cometendo um erro político lá na Câmara, quando perdeu a presidente da Câmara, comete esse erro político agora de trazer para os quadros, porque a história deles é uma história popular, o garotinho é um candidato popular, traz um quadro extremamente conservador para apoiar a sua campanha, é um erro político que eu considero grave. Além de ter feito algumas aproximações de 20 anos de divergência, no caso do doutor Arnaldo, né? Essa aproximação repentina, né? Isso pode não dar bons frutos. Além do que, eu acho que o principal é que nós temos um excelente candidato. A hora que os programas de televisão começarem, a campanha começar, a população vai conhecer o professor Jefferson. E é isso que vai fazer com que a gente tenha uma bela campanha. O senhor acredita em eleição encerrada no primeiro turno ou, independentemente de qual seja o segundo colocado, Campos tem segundo turno na sua visão? Não, eu acredito que nós vamos ter segundo turno, né? Isso eu acho que é uma coisa bem configurada. E acho que o Jefferson é o candidato para o segundo turno, né? Embora hoje as pesquisas não digam isso, mas nós temos muito para trabalhar ainda. Ele tem muita coisa boba para apresentar enquanto proposta de governo. Fala bem, é culto, decente, tem uma história de gestão enquanto reitor maravilhosa no IFE. Eu acho que a cidade vai gostar do Jefferson. E a cidade vai gostar um pouco mais do PT? Pergunto isso porque na última eleição já foram 100 mil eleitores. Se o Jefferson conseguir abraçar um pouco, uma boa porcentagem desses votos, pode se cacifar o segundo turno, né? 100 mil pessoas votaram em Lula na última eleição. Mas ainda há uma certa resistência ao PT em Campos. É a eleição para quebrar isso? Eu não diria que é para quebrar, mas é para melhorar muito essa dificuldade que o PT construiu nos últimos anos em relação ao setor da sociedade, né? Eu acho que o PT vai ajudar, a eleição do Jefferson vai ajudar nisso e vai ser ajudado também, porque os 100 mil eleitores que votaram no Lula na última eleição certamente são simpatizantes do PT, né? E eu acho que o Jefferson, com a habilidade que ele tem, ele vai atrair esse eleitor para a campanha dele. E vai ser muito bom, porque o governo Lula é um governo que está promovendo mudanças significativas no terra arrasada que foi o governo Bolsonaro, né? E aí tem uma série de medidas que o governo vem tomando, o crescimento econômico, a questão da empregabilidade, o atendimento àquela moeda para estudante que não tem dinheiro para continuar estudando, está prevalecendo, o Bolsa Família, enfim. É um governo que vai certamente não comprometer a campanha do Jefferson e vai sinalizar positivamente para a campanha. Professor, agora eu quero fugir um pouco do campo local, eu queria ouvir um pouquinho a sua opinião em relação a uma percepção que se tem, e não é de hoje, em relação às ruas. A esquerda perdeu as ruas para esse conservadorismo? Digo isso porque, quando nós olhamos pesquisas, até mesmo de avaliação do governo, né, tá ali meio a meio em quem aprova e desaprova, e aí ficando mais para o regular,
mas eles conseguem fazer muito mais barulho, tanto nas redes sociais quanto nas ruas. Eles que eu falo, os adversários do PT, o grupo que é mais ligado ao conservadorismo, que é mais ligado ali ao ex-presidente Bolsonaro. A esquerda perdeu as ruas e não soube acompanhar o desenvolvimento das redes sociais, e dá tempo de reverter isso? Para falar francamente, até pode não agradar muito aos meus companheiros do PT, eu acho que nós perdemos um pouco esse time mesmo, principalmente na questão das redes sociais. Nós chegamos atrasados e estamos com dificuldade de retomar isso. Porque, do ponto de vista da administração pública, nós somos muito melhor do que qualquer outro governo. Mas é um fato também que precisa ser observado. Esse movimento é um movimento internacional. O mundo inteiro passa por esse movimento. Então, não dá para você fazer uma avaliação local, do ponto de vista do Brasil, de que esse fenômeno se dá por conta do PT ou ausência do PT nas ruas. Ele é um movimento que ganhou o mundo e que está com dificuldade de ser explicado, né? Os cientistas políticos estão correndo atrás de uma boa explicação que contemple isso. O tempo vai se incumbir disso. Voltando para a nossa realidade local, menor ainda agora, Campos. Vamos fechando a nossa entrevista. Na sua aposta de Jefferson Manhães é o candidato que chega ao segundo turno contra o prefeito Vladimir? Aposto com muita tranquilidade. Por quê? Porque ele é um excelente candidato. A sociedade vai ter tempo de descobrir isso, que ela pode ter um prefeito melhor do que o prefeito que está aí, que é um prefeito ruim, o prefeito do asfalto em cima do asfalto, o prefeito que não dá transporte à população que precisa de transporte, um prefeito que não permite que o assalariado faça um exame pelo SUS ou pela própria rede municipal, para fazer uma cirurgia não consegue. Agora, tem enfeite, só que esse enfeite ele é desfeito, né? A população não é ingênua mais. Quem está sofrendo a necessidade de ir a um hospital e ser atendido e ter um exame, não tem exame. Você pede um exame, você leva 1 ano, 8 meses para conseguir um exame. Né? Então, a saúde vai muito mal, o transporte pior ainda. Você imagina uma pessoa na fila, esperando um ônibus, está com a criança no colo, que precisa levar um médico, não tem ônibus. O cara mora lá no distrito. Isso é cruel, muito cruel. Então, nós vamos ter tempo de explicar isso para a população, que nós podemos ter um prefeito muito melhor do que o que está aí de plantão. Professor Luciano, queria mais uma vez agradecer a participação do senhor, falar que enriquece muito aqui no nosso podcast, recebê-lo para bater um papo e não só falar da campanha, viu? Que a gente vai falar até de um movimento mundial, desse crescimento aí de uma direita, extrema-direita, que, como o senhor mesmo colocou, só o tempo vai explicar o que aconteceu no mundo, né? E quais serão as consequências disso. Muito obrigado. Obrigado a você, Arnaldo. É muito bom conversar com você. Eu já tinha dito no início do programa, você é um belo entrevistador. Muito obrigado. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.